Muito bem, dando continuidade ao nosso tema da jornada, agora a gente vai falar sobre as competências do coordenador regional. Ainda falando sobre trabalho colaborativo, nós vamos conhecer um pouco da função e atribuição das pessoas que são os braços da secretaria aí para ajudar o professor presencial. Então, às vezes a gente está aqui enquanto equipe pedagógica do Centro de Mídias, sempre prontos a ajudar, mas a gente também tem que saber o caminho para facilitar quando a gente precisa de um atendimento mais rápido. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre as competências do coordenador, que a gente também tem certeza que tem coordenadores assistindo a jornada. Então, aí, coordenadores, a gente convida vocês também para entender um pouco do que a gente espera da participação de vocês. E aí, sobre o acompanhamento pedagógico, espera-se que o acompanhamento pedagógico para as turmas do ensino presencial com mediação tecnológica, ele é acompanhado, é realizado pela Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica, em colaboração com o Centro de Mídias. Isso é extremamente importante a gente compreender, né? O Centro de Mídias, ele está ligado a uma secretaria dentro do escopo da SEDUC. E aí, claro, a gente também responde essa secretaria e aí é um efeito, né, professora Cristiane, que vai do maior até chegar na ponta, que são vocês. E aí, de fato, o que se espera desse acompanhamento? Zelar pela qualidade do processo de ensino e aprendizagem, avaliando sistematicamente a estrutura da escola, a estrutura física. É importante que se tenha uma estrutura adequada para receber esses alunos, principalmente se tratando de turmas de ensino mediado, que tem a questão dos equipamentos, e aí vem o segundo item desse acompanhamento, que é acompanhar a instalação e o funcionamento para que o programa continue acontecendo. Cabe ao coordenador do ensino mediado, ao gestor e ao professor presencial da escola também fazer esse acompanhamento e se esse ensino será oferecido e zelar pela manutenção dos mesmos, tá bom? Então, a gente tem pontos importantes. Infraestrutura escolar, a gente tem o acompanhamento, monitoramento do Centro de Mídias, mas quem está lá na ponta tem uma responsabilidade um pouquinho maior de manter, de acompanhar, verificar funcionamento, estrutura da escola, isso é extremamente importante. E o próximo, professora Cristiane? Gente, é muito importante, né, o que a professora falou, vocês viram que nós citamos aí algumas pessoas, alguns personagens que fazem parte aí da equipe local, né? Nós estamos falando agora das atribuições do coordenador regional e de como essas atribuições vão impactar, né, o fazer do coordenador do mediado, do professor presencial. E aqui nos assistindo, pode ser que nós tenhamos aí também os professores, os gestores, os coordenadores, esperamos que sim, né? Que é importante que vocês precisam saber, que vocês saibam qual é a atribuição de cada um, para que tudo funcione da melhor maneira possível. Exatamente. Então, vamos ver agora outras demandas desse acompanhamento. Olha lá. Acompanhar as demandas do professor presencial com o processo educacional do programa. Então, o professor presencial, ele não pode se sentir sozinho aí, né? Ele tem que saber que existe aí na equipe local, né, que existe um coordenador regional que está ali para atender as necessidades não só dele enquanto professor, mas da sua turma, né, para que tudo corra da melhor maneira possível, tá bom? Então é muito importante que o professor sinta esse apoio de vocês. Só complementando, professora Cristiane, a gente, no decorrer do ano, a jornada pedagógica, na realidade, ela é um pontapé para que esse ano letivo ocorra da melhor maneira possível. Sabemos que as dúvidas não se esgotam no momento da jornada, no entanto, é de extrema importância que todos assistam, porque aí a professora Cristiane vai falar um pouco melhor, mas todos têm que saber as informações necessárias, né? Então, a gente sabe que alguns professores presenciais são lotados nas turmas do ensino mediado após a jornada, a gente compreende. E aí a gente deixa o nosso material de jornada todo disponível, está à disposição para tirar dúvida, mas quem já está no programa precisa entender que esse momento de jornada, ele é
para esclarecer como o programa do ensino mediado funciona. E aí, quando a gente vê pouca participação, vê poucas pessoas logadas, a gente, né, fica um pouco receoso, né? Como é que vai ser esse ano letivo? Então, a gente deixa a programação justamente para isso e para que vocês entendam o todo, como a professora Cristiane bem sinalizou. É importante saber o papel de cada um. Até porque o professor não tem muito tempo para perder, né, professora Cristiane? Então, ele tem que ir aonde pode resolver um problema que ele possa vir a ter. E a gente entende aí que as realidades de vocês são múltiplas, né? Tem comunidades que são próximas à sede dos municípios, mas tem comunidades bem afastadas, né? Onde às vezes o coordenador regional tem alguma dificuldade em chegar pessoalmente lá, mas tem que criar mecanismos, tá? Para que esse professor se sinta acolhido por você, se sinta próximo, mais próximo possível de você. E aí as estratégias nós podemos sugerir, mas quem vai, né, verificar qual é a melhor estratégia dentro do seu município é você, coordenador regional, tá bom? Então, como a professora falou, o outro tópico é realmente em relação às informações. Olha lá, estar informado das orientações da secretaria quanto às ações necessárias ao programa, né? O coordenador regional, ele não tem só as turmas do mediado, né, para cuidar, né, para atender, mas é importante que haja esse acolhimento das nossas turmas também, que tem especificidades, né? A maioria dos nossos coordenadores já estão no projeto há bastante tempo, mas é importante que você, talvez que seja novo, né, ou que esteja há pouco tempo, que você esteja atento a essas observações, a essas informações, tá bom? Para que tudo funcione corretamente aí, ok? Temos mais algumas demandas, olha lá. Acompanhar a matrícula e expedição de documentos dos educandos, incluindo as salas anexas das comunidades. Isso é extremamente importante também aos coordenadores e aos professores presenciais entenderem esse processo. Aqui no Centro de Mídias, a gente tem uma gerência que acompanha mais próximo esta demanda de trabalho, que é a Gerência de Operações e Suporte, a GEOS. Então, a gente tem coordenação que trabalha justamente isso, né? Isso também é muito importante vocês entenderem. Dentro do Centro de Mídias, a quem eu devo me direcionar para resolver alguma situação que aconteça. Então, a gente tem a Gerência de Operações e Suporte, que tem a coordenação de parque, tem a coordenação de diário digital, que pode auxiliar vocês nesse sentido. Quando chega no pedagógico, a gente normalmente encaminha e aí fica aguardando o atendimento dos outros setores. Mas, de fato, isso é extremamente importante, o coordenador está acompanhando. Isso trata da vida escolar do nosso aluno e a gente não pode deixar nenhum documento sem ser entregue na secretaria, porque ao final da sua vida escolar ele vai precisar da sua certificação, então não pode ter pendência. Então também é papel desse coordenador estar acompanhando isso. E o próximo item é demandar ações necessárias aos gestores escolares quanto às escolas que possuem a modalidade de ensino presencial com mediação tecnológica. Isso também é um item muito importante, né? Nós, aqui no ensino presencial, a gente tem uma forma diferenciada de oferta, que se difere do que a gente chama de convencional, mas a gente também é regular, a gente também segue as mesmas diretrizes da secretaria, tanto no processo de avaliação. Então, às vezes a gente chega, recebe alguma dúvida, como é que funciona no ensino mediado, é diferente? Não, né? É a mesma aplicação das diretrizes para o nosso aluno do convencional também. Por isso que é importante eu ler, receber as orientações, acompanhar as jornadas, as reuniões pedagógicas, para eu ter esse entendimento de como eu devo proceder, porque isso vai interferir em algum momento no lançamento de diário digital, numa dúvida de um aluno que vai vir transferido de outra escola. Então, é extremamente importante estar a par dessas orientações, né? O secretário da escola matriz, ele tem que ser parceiro também do nosso gestor, do professor presencial, para tirar as dúvidas quanto a esse acompanhamento
porque ele vai ser necessário no decorrer do ano. E a gente recebe muitas perguntas em relação a isso. Então, assim, a gente já deixa aqui no primeiro momento sinalizado, né? O nosso aluno, ele é aluno da secretaria como qualquer um outro. Ele segue as mesmas diretrizes curriculares como qualquer um outro aluno do convencional, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que a gente usa aqui o meio da tecnologia para transmitir aulas. No mais, a gente se enquadra nas mesmas diretrizes. Não é mesmo, professora Cristiane? Isso, e complementando em relação à matrícula, né, gente? É muito importante que vocês estejam verificando logo agora no início do ano letivo, né? A gente entende que alguns alunos, eles entram já depois, né, no decorrer do ano, um pouquinho mais lá na frente, mas não deixem essas situações se acumularem, né? Às vezes a gente chega assim com algumas situações já no final do ano letivo, porque o aluno não estava matriculado e eu estava só anotando no caderno as notas dele, a falta dele. Não, a gente precisa atuar em cima das situações logo no início do ano. Tá bom? Então, essas matrículas, elas desde o início precisam estar efetivadas, porque se a gente quer, né, que o nosso professor presencial ele já esteja fazendo os lançamentos de diário digital, né, de notas de frequência, o nosso aluno que não está matriculado, ele não vai aparecer no diário digital. Né? Então já compromete um trabalho que é lá do professor presencial, mas ele talvez ele não tenha ingerência sobre essa demanda de matrícula. Então é preciso que cada um cuide exatamente das suas situações, né, para que não impacte no trabalho do outro, tá bom? Esse ponto da matrícula é assim fundamental, tá, gente? E o outro tópico que a gente tem aí é em relação a entrar em contato com a Secretaria Executiva Adjunta do Interior, né, que é o órgão que vai fazer esse atendimento ao coordenador regional, sempre que precisar de orientações sobre procedimentos direcionados ao ensino presencial com mediação tecnológica. Lá na jornada técnica, vocês viram, né, algumas situações e direcionando, né? Quem é que pode ajudá-los nesse tipo de situação, né? Quem pode ajudar na merenda, quem pode ajudar no transporte, porque acaba que a gente entende que nós somos os mais próximos de vocês, né? Mas algumas vezes a nossa maior ajuda é mesmo em direcionar para quem pode ajudar vocês. Nós mesmos, em algumas situações, não podemos ajudar, né? Na maioria dessas situações, principalmente situações ligadas à logística, a gente não consegue ajudar. Mas é importante que vocês estejam aí buscando ajuda com as pessoas que podem ajudar vocês. Nós podemos continuar dando todo esse direcionamento, mas se você já souber a quem procurar, a situação se resolve muito mais rapidamente, né, professora? Exatamente. Colaborando com a professora Cristiane, né, nós tivemos na jornada técnica, né, de fato, indicando quem que vocês devem procurar, dependendo da situação. E aí, informação e conhecimento é extremamente importante. Só sabe, né, exatamente a quem procurar quem esteve acompanhando a jornada técnica também. Então, elas se complementam. E aí, a gente pede para você, professor, né, que não conseguiu por algum motivo acompanhar, que entre aí nos canais do YouTube do Centro de Mídias para fazer esse acompanhamento. E, de fato, como a professora Cristiane bem sinalizou, né, a nossa autonomia para auxiliá-los, ela vai até certo ponto, né? O Centro de Mídias, ele não tem gerência sobre todos os itens, né, necessários para que o ensino presencial aconteça. Um exemplo disso, por exemplo, é o transporte escolar, a merenda escolar, são coisas que a gente pode direcionar, mas resolver. Existe também um procedimento, um processo que deve ser seguido, itens que devem ser solicitados diretamente pelo coordenador regional, a Secretaria Adjunta do Interior. Então, o Centro de Mídias ele não tem como ir nesse sentido. Então, é extremamente importante conhecer a informação, conhecer os canais de comunicação, para que a dificuldade seja resolvida o mais rápido possível, sem muita demora, né? Então, a gente pede que vocês estejam sempre munidos dessas informações para não ter nenhuma dificuldade, né, professora Cristiane? E aí a gente falou muito sobre as competências do coordenador regional, mas a gente acabou que citou também
um coordenador que é de extrema importância nesse processo, que é o coordenador do ensino mediado, né? Que são pessoas que são inseridas no processo de acompanhamento do programa, que talvez consigam estar mais próximos ainda do professor presencial, né? A gente sabe que o coordenador regional, ele tem N atribuições, e aí a gente tem essa figura do coordenador do mediado, que sem dúvida nenhuma, né, professora Cristiane, no dia a dia nos ajuda muito a auxiliar os professores. Então ele também tem, né, parte dessas atribuições, itens que a gente espera que eles nos apoiem, e eles têm feito muito isso, e é importante que isso seja deixado também bem claro. Então o primeiro deles aí é conhecer, orientar e supervisionar a execução das atribuições do professor presencial, tá vendo? Tem o regional, o coordenador do mediado, e agora a gente também tem essa atribuição no sentido de acompanhar o presencial lá na ponta. Então é ele que acompanha se o professor presencial está de fato na sala de aula, se está fazendo o lançamento do diário digital, se está conseguindo ou tendo alguma dificuldade para fazer isso, se precisa de algum apoio no sentido pedagógico, de mediação das aulas com os estudantes. Então ele é esse apoio nesse sentido. Então, ele também está em contato com a equipe pedagógica do Centro de Mídias e a equipe também de suporte, mas ele é o nosso braço direito aí da ponta, de extrema importância para que o professor presencial, nos desafios do dia a dia, não se sinta só e consiga resolver as suas dificuldades, né? E aí ele também tem um outro ponto que é extremamente importante, né, professora? Muito importante, gente. Aqui, o universo do Centro de Mídias, vocês devem ter noção, né, que é muito grande, né? Nós não teríamos uma equipe que pudesse atender as nossas mais de 2.000 turmas, né? A gente aqui no Esse Universo não tem, mas nós temos os nossos braços lá no interior, né? Em cada município nós temos esses braços que podem e devem, porque é a atribuição de vocês fazer esse acompanhamento. Como a professora Kaellen falou, né? Esse acompanhamento, o professor já está lotado na escola, né? Ele já está ministrando a aula, está com alguma dificuldade lá, é chegar junto mesmo desse professor. E essa atribuição que nós vamos falar agora é fundamental que seja do início ao final do ano, vocês acompanhando essa relação que vocês vão fazer. Então, olha lá, relacionar as turmas, logins e professores presenciais das escolas que oferecem o ensino presencial com mediação tecnológica no seu município, né? Conforme nós falamos anteriormente, o coordenador regional, ele atende não só as turmas do mediado, mas também todas as turmas do município. Mas o coordenador do ensino mediado, ele atende as nossas turmas, né? Então, precisa esse relacionamento bem próximo mesmo, né? É aquilo diário, gente. Tentem entrar, né? Verificar, esse meu professor ele está logando todo dia, né? Quem é o professor do login Manaus, né? E está lá o login ele está entrando com o login correto, né? Esse professor já está frequentando, ele foi para a comunidade, tudo da vida desse professor, né? Para apoiá-lo também, você precisa estar atento, tá? Então, faça aí, relacione esses logins, o nome do professor, né? Criem contatos aí com eles. É muito importante que vocês estejam vendo, porque o nosso universo aqui são mais de 2.000 turmas. Mas, às vezes, aí no seu município, você tem, por exemplo, 20 turmas do ensino mediado. Né? Então, se a sua capacidade de atender pertinho, né? De atender, dar um atendimento melhor, é, sem dúvida, muito melhor do que o nosso aqui, tá bom? Então, nós contamos com vocês já desde aí do início das transmissões. Verificar se o professor está com o seu login, se ele não está, qual é a dificuldade que ele está, se está entrando com o login correto. Tentem entrar de vez em quando em cada série, né? Eu já sei que lá no 6º ano eu tenho 3 turmas de Taquatiara, então eu vou ver lá, olha, tá entrando. Não precisa, eu sei que a gente entende, né, professora, Sim, que vocês não têm como estar todos os dias logados no 6º ano, mas façam um amostral, tá bom?
não só para supervisionar, mas também para entender qual é a dificuldade desse professor, né, professor? Exatamente. Colaboro muito com o comentário da professora Cristiane, né? Às vezes a gente acompanha a transmissão e a gente percebe que tem um login que não está usando, uma turma que não está usando o login correto do início ao fim do ano. E aí a gente tenta a comunicação, às vezes não consegue, então você, coordenador do ensino mediado, pode estar fazendo uma intervenção mais próxima a esse professor, né, auxiliá-lo e ver qual é a sua dificuldade e a sua dúvida. Todos vão ter acesso ao login de cada turma, é uma informação que é pública, qualquer um pode acessar e verificar. Então, de fato, é papel do professor, do coordenador do mediado fazer esse acompanhamento, não esperar o professor sinalizar que está com dificuldade, mas já se antecipar, fazer momentos de reunião para fazer orientação e uma coisa que é extremamente importante, que a professora Cristiane já sinalizou, tirar um dia pelo menos para acompanhar como está se dando a transmissão de aula, né? Às vezes o login está lá ligado, né? A gente vê, mas chama na interatividade, o professor não está na sala, ou então a câmera está para cima, alguma coisa está acontecendo naquela turma e isso precisa ser verificado. Então o coordenador do ensino mediado, ele também tem que estar próximo, que vai estar próximo do regional e que vai fazer uma intervenção com o professor presencial. Lembrem-se que o nosso maior objetivo em fazer o programa acontecer é a aprendizagem do nosso aluno. Então, toda essa engrenagem precisa estar funcionando e cada um fazendo seu papel. E o próximo, né, item desse acompanhamento está em orientar o professor presencial no cumprimento do calendário de série e da sequência dos componentes curriculares, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas cada série possui uma sequência de componentes, porque nós trabalhamos de maneira modular. Então, é também papel do coordenador do ensino mediado verificar se esses módulos eles estão acontecendo da maneira correta, se o professor está realizando as aulas assíncronas, que são dia de sábado, que não tem transmissão, mas é responsabilidade do nosso presencial fazer a aplicação dessa aula e alguém precisa verificar se isso está acontecendo, se vai ser lançado no diário, se o professor está com dificuldade de fazer esse lançamento. Então, também é papel do coordenador estar por dentro dessa informação, isso é extremamente importante. Você só pode orientar, coordenador, se você souber as orientações. Então, por isso que a gente convida vocês e tem um dia específico só para ter esse diálogo com todos, que é justamente para orientar e cada um saber como fazer, né, no momento de dúvida do nosso professor presencial. Então, é extremamente importante que você também esteja fazendo esse acompanhamento muito mais próximo. E o outro item, professora? O outro item, a gente até já falou um pouquinho sobre ele, né? É esse contato com o professor presencial. Hoje nós temos inúmeras possibilidades, né? Eu sei que às vezes a conectividade pode não ser tão boa em alguns lugares, mas o WhatsApp, a maioria dos professores já está conseguindo utilizar bem, né? Então vamos estreitar esses vínculos. Olha lá o nosso próximo tópico, é entrar em contato periodicamente, gente. Periodicamente, tá? A gente frisou aí isso. Com o professor presencial para acompanhar o andamento das atividades das turmas durante todo o ano letivo. É fundamental essa relação próxima entre coordenador do mediado e professores presenciais, tá? Eles precisam entender, né, que vocês estão ali para apoiar o trabalho deles e para verificar também as dificuldades que possam estar tendo em relação ao bom andamento das atividades. Então, estreitem essas relações aí, né, professora? Com toda certeza. É aqui, trabalho colaborativo, é estar junto, estar próximo, né? E o próximo item, ele vai muito de encontro também, né, a esse item de orientação e supervisão, que é estar próximo ao professor presencial e acompanhar o processo de registro das atividades avaliativas no diário digital. O diário digital, ele sempre vai acompanhar o fazer pedagógico do professor. É uma forma e um mecanismo também que a secretaria tem de saber que o currículo escolar está sendo cumprido, que o aluno está acompanhando a aula no momento que o professor lança a presença desse estudante. É também o momento de saber quando esse estudante não está indo e aí aplicar a busca ativa, buscar esse aluno. Então, a secretaria também precisa saber e a
a gente também acompanha isso aqui pelo Centro de Mídias. Mas, sem dúvida nenhuma, você, coordenador que está próximo do nosso professor presencial, pode auxiliá-lo muito melhor em relação a isso e monitorar esse lançamento, para que não se deixe acumular, né? Quem recebe o calendário, recebe as orientações, sabe que o professor tem uma quantidade de dias específicas para fazer lançamento após a aplicação da avaliação. Vocês vão ter momentos de orientação em relação a isso também. Mas o nosso professor que já está conosco há mais tempo no programa já sabe, né? Não pode deixar acumular, porque depois ele ficam pedindo o cronograma de sequência de aula. No final do ano tem professor pedindo o cronograma de sequência de aula do ano inteiro. Aí a gente fica preocupado em que momento onde esse professor estava, que ele não selecionou esse material, que ele não pegou esse material, seja no e-mail, seja no IPTV. Um professor que não tem o seu material de pacote pedagógico organizado é preocupante. Então, professores, né, eles sempre são enviados, vocês vão ter momentos de saber como que funciona esse envio na transmissão, mas o professor precisa estar também acompanhado do seu coordenador do ensino mediado. Então, você como entrar em contato com ele, saber, ei, professor, tem o material, como é que está? Peça o cronograma do professor presencial para que você também acompanhe quando inicia, quando finaliza o módulo. Isso é de extrema importância, tá bom? E o próximo item, professora Cristiane? Isso, olha lá, e em caso de dúvidas, né, sobre as orientações e encaminhamentos, sempre entrar em contato com o seu coordenador regional. Vocês viram aí que tem não é uma hierarquia, é uma hierarquia, não deixa de ser, né? Mas são atribuições diferentes, mas que se complementam. Tá, gente? Então é muito, muito importante que o professor, que vocês aí, enquanto coordenadores do mediado, vocês também precisam estar atentos, né, às atribuições do professor presencial, tá bom? É função de vocês também supervisionar essas atribuições, tá? E verificar se ele está, né, cumprindo direitinho as suas atribuições, para não chegar lá no final do ano, né, aí a gente ter a triste surpresa de que aquela turma tem 0 de lançamento, né, e aí você vai ver lá o seu município, lá no ranking, né, de quem não está fazendo os lançamentos do Diário Digital. Por quê? Porque foi um trabalho que deixou para ser feito lá no final do ano. E se desde o início do ano você já gradativamente, né, como a professora Kaelen falou, eu tenho lá, eu tenho turmas do 6º, do 7º e do 8º, eu tenho lá qual é o cronograma que está agora lá, né? Será que o professor já lançou? Gente, faça esse acompanhamento, tá? Vai poupar muito trabalho de vocês no encerramento do ano letivo. Essa, com certeza, se nós fizéssemos aí uma socialização de práticas exitosas, com certeza os nossos coordenadores que são top no ranking, né? Sim. Com certeza eles dariam essa dica para vocês. Olha, eu não deixei para o final do ano. Eu tô desde o início do ano fazendo esse acompanhamento. E é isso que nós esperamos, né, professora? Exatamente, é isso que a gente espera, né? Que todos tenham seu papel funcionando dentro dessa engrenagem, para que a gente tenha um professor presencial bem assistido e, consequentemente, um aluno aprendendo, né? Então, a gente citou vários itens aqui, né, professora Cristiane? Vários itens que são de apoio e informações que são extremamente importantes para que isso aconteça. Então, mais uma vez, reforço, se organizem, tenham material, não esperem as datas de fato, né, vencerem para vocês fazerem esse lançamento, porque no final do ano tudo acontece, a gente começa a entrar em ritmo de festa, então quer estar com a família, então ninguém quer trabalhar ali em horários que não sejam, né, do seu de fato, da sua carga horária. Então, a gente pede que vocês se organizem também. Sabemos que existem desafios, né? Um deles é a conectividade, mas a gente também sabe que tem como superar esses desafios e que o apoio, né, dos coordenadores é de extrema importância. Então, professores, na medida do possível, vão agilizando esse processo e se organizando para isso.
Muito bem, encerramos esse momento com esse tema, né, professores? Espero que vocês tenham aí conseguido compreender todas as orientações, porque a gente preparou o material justamente pensando nisso, para que vocês consigam salvar o material aí e na medida que as dúvidas forem surgindo, vocês vão, né, tirando. E mais uma vez reforço que a gente está sempre acompanhando as transmissões, a equipe pedagógica, tem acesso também pelo e-mail, pelo ramal, então a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá certo?